Quero te convidar a abrir a Bíblia, ligar a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 7. Essa é uma série desafiadora, irmãos. Cada capítulo que nós avançamos em estudo, em conversa, mais desafiado nós somos, os temas vão se afunilando e é um tempo oportuno para que possamos conversar acerca da palavra de Deus. 1 Coríntios é talvez o livro da Bíblia que contém mais conselhos para a igreja do tempo atual do que qualquer outro livro da Bíblia. Então, estamos fazendo um exercício corajoso de não pular e não desviar de textos difíceis, porque nós temos a certeza de que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, é quem nos guia por toda a verdade. E como igreja nós acreditamos que esta palavra é a verdade, a despeito da nossa preferência, da nossa opinião, da nossa cultura, a despeito do que nós temos a título de uma influência ideológica, nós como povo de Deus estamos alicerçados nesta palavra. E 1 Coríntios então é esse grande desafio e essa grande montanha-russa que nós estamos experimentando a cada domingo nessa série de mensagens. Eu quero ler então com vocês 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos conversar em cima da porção do verso 1 até o verso 15. E a Bíblia então diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher deve ter o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois melhor é casar-se do que ficar ardendo em desejo. Aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem casar, ou, então, reconcilie-se com o seu marido. E o marido não divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto: não, Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E, se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separasse, que se separe, e em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Vamos orar? Pai, nessa manhã, mais uma vez, nós submetemos ao Senhor a nossa vida, nosso coração, nossa mente, nossas emoções, nossos desejos, nosso raciocínio, a nossa lógica. Nós queremos converter isso, segundo a Tua palavra. Que nessa manhã o Senhor possa falar ao nosso coração de forma poderosa. Nós oramos para que o Teu Espírito nos encontre e encontre em nós
um coração disposto a ouvir e a obedecer a sua voz. Nós oramos também, aproveitamos para interceder e abençoar a vida do nosso irmão Roberto, que completa anos hoje, que ele venha a desfrutar, Senhor, desse dia na companhia de quem ele ama e que ele seja lembrado, Senhor, o quanto ele é importante para o Senhor e para a vida da tua igreja. Nós rogamos que o Senhor o abençoe. Em nome de Jesus nós oramos assim. E a ponte diz: Amém. Amém. Bom, nós estamos olhando agora Paulo adentrando no assunto do casamento. É muito interessante olhar para o que está acontecendo aqui. A princípio, Paulo ele usa em alguns momentos do texto uma fala dizendo assim: isso aqui não é o Senhor que está dizendo, isso aqui sou eu que estou dizendo, isso aqui é a minha opinião. E ele também diz: acaso eu também não teria o Espírito Santo de Deus? Estamos aqui diante de um homem de Deus que está sendo provado no seu chamado. A igreja de Corinto, ela estava vivendo um cenário de perseguição, e parte dessa perseguição não advinha do Império Romano, mas advinha dos judeus, daqueles que estavam olhando para os discípulos de Jesus, que depositavam a sua fé em Cristo, e eles estavam desqualificando estas pessoas. Então, existia em Corinto uma certa fragilidade em confiança acerca daquilo que o apóstolo Paulo poderia ensinar, por uma influência, a influência de que o apóstolo Paulo não seria talvez um verdadeiro apóstolo. Então, quando o apóstolo ele coloca: isso aqui quem está dizendo não é o Senhor, isso aqui sou eu, esta é a minha opinião, o apóstolo Paulo está levando esses irmãos a um lugar de provocação, a compreensão de que Paulo tem sim a autoridade apostólica, e Paulo tem sim o Espírito Santo de Deus. Além dessa influência judaizante, uma outra coisa acontecia naquela época, e é uma coisa que talvez vale a pena ser destacada e apontada, porque isso acontece também nos dias de hoje. A igreja de Corinto estava se estabelecendo em um ambiente grego, um ambiente que tinha uma grande admiração pelos sofismas, pela capacidade de eloquência, pela capacidade do convencimento, pela capacidade do discurso, pela forma que homens e mulheres conseguiam falar poeticamente, causando nas pessoas uma certa emoção. Ora, os que faziam a prática dos sofismas em Corinto, eles conseguiam através da fala levar as pessoas a darem risada. Horas eles levavam as pessoas a se emocionarem, e muito do que aqueles irmãos estavam correndo a título de um risco, era por conta dessa cultura e dessa influência dos sofismas. As pessoas elas não estavam validando palavra de Deus por inspiração do Espírito. As pessoas estavam validando palavra de Deus pelas emoções que eram geradas, e eram geradas na capacidade de quem estava falando. E aí eles atribuíam: esta pessoa é uma pessoa de Deus, porque no falar me emocionou. No falar tocou em coisas no meu íntimo, e eu senti alegria, prazer, eu fiquei saudoso, lágrimas vieram. E isso é uma coisa importante a ser apontada nos dias de hoje, porque a igreja, em certos aspectos, tem se tornado imatura quando senta-se ou debruça-se na palavra de Deus e busca atestar a veracidade da palavra no resultado das suas emoções. Eu amo aquele pastor é um homem de Deus, e a atribuição que é dada ao homem de Deus ou à mulher de Deus não tem sido mais pelo zelo à palavra ou pelo testemunho, pelo caráter desta pessoa, mas sim pela capacidade que este tem de lhe fazer rir ou chorar enquanto prega. E nós estamos muitas vezes entrando nesses caminhos perigosos. Estamos muitas vezes sentando para ouvir a palavra de Deus, na expectativa de que isso nos traga um afago na alma, uma massagem no ego, que isso possa afirmar, ou pelo menos nos aliviar do peso da culpa.
E aí, olhar para 1 Coríntios, do ponto de vista de um apóstolo, que está sendo posto à prova, pela forma que fala, ou se ele não consegue despertar naqueles que ouvem emoções, sentimentos positivos, é um desafio atual para nós. Isso nos coloca num lugar de se questionar: Senhor, quando eu busco a Tua palavra, quais são as motivações do meu coração? Quando eu valido a Sua palavra, eu estou validando a Sua palavra porque eu tenho uma convicção clara de que é o Teu Espírito que me guia sobre toda a verdade, ou eu faço uma distinção disso acerca daquilo que eu estou sentindo enquanto eu estou ouvindo? Então o apóstolo Paulo, ele está sendo aqui posto à prova, e esse é um aspecto da igreja em Corinto que eu acho muito pertinente para que nós possamos adentrar, nos avaliar e perceber, especialmente quando a palavra é uma palavra dura, é uma palavra difícil, é uma palavra desafiadora, como esta que nós vamos conversar aqui. Então, esse preâmbulo ele é muito importante. O apóstolo Paulo começa dizendo no verso 1, e é importante perceber, ele não está aqui fazendo um tratado de casamento. O apóstolo Paulo não está aqui dizendo: olha, eu vou escrever para vocês toda a tese e teoria para uma vida matrimonial. Ele não está se propondo a fazer isso. O apóstolo Paulo, ele está respondendo perguntas que lhes foram enviadas por esta igreja em Corinto. Então o apóstolo Paulo aqui, ele não está completando, finalizando o assunto. Nós não podemos olhar para isso e dizer assim: olha, eu acho que o apóstolo Paulo, ele falhou, porque ele não foi tão profundo no que ele disse, ele não foi tão abrangente. O apóstolo Paulo, ele não está se propondo a fazer um tratado teológico e completo sobre celibato e casamento. Ele está aqui respondendo uma carta e tratando de problemas situacionais referentes àquela comunidade. E ele começa dizendo que não toque em mulher. Aperta o cinto. Como assim não toque em mulher? Como assim o apóstolo Paulo está dizendo, ou começa a sua resposta, dando a ideia de que o casamento, e quando ele está falando não toque, aqui é uma hipérbole, irmãos. Ele está falando, não tenham relações. Não estabeleçam vínculos íntimos entre vocês. Não toque, não tenha isso. E aí você diz: espera aí, o apóstolo Paulo está condenando o casamento? O apóstolo Paulo está dizendo que casar é um caminho ruim? Algumas pessoas mais liberais, elas olham para o que o apóstolo Paulo está dizendo e elas têm uma interpretação pessimista do casamento. Aqui, irmãos, nós estamos lidando com uma situação e uma questão situacional. Nós estamos andando sobre o pavimento da palavra de Deus, e essa palavra, de Gênesis a Apocalipse, ela trata matrimônio, ela trata família como um projeto de Deus. Não é bom que o homem esteja só, a Bíblia fala sobre isso. O próprio apóstolo Paulo vai falar de matrimônio em Efésios, fala também de matrimônio em Coríntios. Nós não temos aqui prerrogativa e nem espaço para dizer que o apóstolo Paulo é anti-casamento. O que está acontecendo? Corinto estava vivendo uma situação de perseguição violenta da parte dos judeus. Corinto estava vivendo também uma eminente guerra provocada pelo Império Romano, onde Nero já iria se insurgir, onde muito sangue seria derramado. Então, quando o apóstolo Paulo responde essa carta para a igreja em Corinto, é como alguém que está escrevendo uma carta para um país que está em guerra. Imagina a ponte num país onde uma guerra estourou naquela cidade, e aí na ponte ela tem uma agenda aí de casamentos para serem realizados. Talvez o apóstolo Paulo aqui está dizendo: ô ponte, deixa eu dizer uma coisa, está caindo bomba para todo lado, as pessoas estão morrendo, vocês estão tendo que se deslocar de um lado para o outro, as pessoas estão correndo, botando a mochila nas costas, porque a perseguição está chegando. Gente, não é o tempo oportuno para casar agora. Então, aqui, no começo do capítulo 7, nós estamos vendo um apóstolo recomendando e se preocupando com uma questão situacional. E aí, ele avança na sua resposta, e no verso 2 e verso 4, o apóstolo Paulo vai falar acerca dos perigos da impureza.
Aqui o apóstolo usa a palavra porneia. Aqui ele está dando a nós uma dimensão de que se vamos e decidimos estabelecer uma relação íntima e sexual com alguém, a resposta de Deus para isso se chama casamento. Aqui o apóstolo Paulo está delimitando barreiras e nos dando noção de que para Deus, sexo significa casamento. Eu e você, nós não temos como olhar para a Escritura e sustentar qualquer ideia, qualquer margem para que a intimidade sexual possa ser vivida de forma saudável, se não for o casamento. A Bíblia, ela se refere de sexo dentro de dois campos. Ou ela está falando de sexo dentro do campo do casamento, ou senão a Bíblia vai se referir a sexo utilizando duas palavras, prostituição e adultério. Quando nós lemos do verso 2 ao verso 4, onde o apóstolo Paulo diz: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido, e o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. O apóstolo Paulo está nos dando a dimensão de que sexo deve ser vivida dentro dessa relação chamada casamento. Uma outra coisa que nós podemos perceber acerca deste ensino: Paulo é enfático em dizer que um homem deve casar com uma mulher e uma mulher deve se casar com um homem. Sexo é exclusivo, sexo é destinado somente a uma pessoa. Não há margem aqui para poligamia, não há margem aqui para uma vida infiel. A terceira coisa que nós podemos aprender através do verso 2 ao verso 4. Sexo é uma prática para ser vivida dentro de uma relação chamada casamento. E a relação casamento só acontece com a união de um homem e uma mulher. Aqui nós entramos num assunto complicado para conversar nos dias de hoje. Você está falando o quê, pastor? Eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. Eu estou falando que nós só podemos chamar de casamento aquilo que a Bíblia diz que é casamento. E casamento perante a palavra de Deus é a união de um homem com uma mulher. Eu estou dizendo que nós devemos ter total respeito e sensibilidade para com as pessoas que vivem em luta e em tensões com a questão da sua sexualidade. Mas o respeito e a sensibilidade não pode nos colocar em um lugar de negarmos aquilo que está posto e aquilo que está escrito. Nós, como comunidade santa, não podemos olhar para o respeito, a sensibilidade e simplesmente rasgar o que está escrito em respeito ao que as pessoas estão sentindo. Ah, mas eu tenho sentimento, eu sinto-me atraído por uma pessoa que tem o mesmo sexo que eu me sinto atraído. Nós não podemos legitimizar aquilo que é certo ou correto diante de Deus por aquilo que se sente, porque o coração do homem é enganoso. E a segunda coisa é que se nós pegarmos isso como uma perspectiva que justifica, vamos legalizar o que deve ser feito a partir do que se sente. Hoje a pauta é o desejo por alguém do mesmo sexo. E quando a pauta amanhã for, eu tenho desejo, eu sinto-me atraído por uma criança de 3 anos. Então, se a legitimização ou se o negar a palavra de Deus será justificada por aquilo que se sente, e quando a pauta for, eu sinto desejo por este animal, eu sinto desejo por uma árvore, eu sinto desejo por uma criança, nós também, em prol disso, iremos virar as costas para aquilo que está prescrito na palavra de Deus? Irmãos, nós não podemos fazer isso. Porque o que a Bíblia está dizendo, que casamento é uma relação destinada a um homem e uma mulher. É isso que o apóstolo Paulo está
dizendo: mas pastor, e as pessoas que têm desejos sexuais que não estão alinhados com esta perspectiva? O que nós devemos fazer? Toda semana nós recebemos quase perguntas desse tipo. O que a ponte ela faz com pessoas que têm desejos homoafetivos? A ponte ama essas pessoas. O que a ponte faz? A ponte está aberta para que essas pessoas venham para cá. Mas aberta no sentido de legalizar e legitimar isso, não. Nós estamos abertos para poder servir essas pessoas, ensiná-las a verdade, chorar com essas pessoas, orar com essas pessoas, no desejo, no genuíno desejo de que essas pessoas encontrem forças no Senhor e clareza em Deus para viverem segundo o propósito que Deus tem a essas pessoas desde a criação. Então nós somos uma igreja que olha para essa questão como uma questão inerente a quem está também passando por outros tipos de lutas, outros tipos de caminhos tortuosos. E nós vamos amparar, nós vamos cuidar, nós vamos interceder, mas nós não podemos negociar princípios. Nós não podemos aqui dizer assim: olha, está tudo bem, isso aí, continua aí, porque isso aí é coisa do passado. Infelizmente, meus irmãos, ou felizmente, pela graça de Deus, cabe a nós olharmos para a palavra de Deus e dizer: isso aqui é manual de fé, isso aqui é inerrante, isso aqui é atualizado, isso aqui tem poder, isso aqui é da parte de Deus para a nossa vida, e Deus é capaz de esclarecer o entendimento, de curar o seu coração, e um caminho para quem tem algum tipo de luta nesta área é o celibato. Esse é um caminho também. A quarta coisa que nós podemos aprender nessa porção do verso 2 e o verso 4: se você se casa com alguém, você está adquirindo uma dívida. Se você se casa com alguém, você está assumindo para com esta pessoa um dever. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que quando um homem se casa com uma mulher, este homem recebe um dever, que é satisfazer os prazeres da sua mulher. O corpo não é mais do homem, o corpo agora é da mulher. Da mesma forma, a mulher tem um dever, que é satisfazer os desejos do seu marido, sendo o seu corpo não mais seu, mas o seu corpo, o corpo do marido. Diante disso, um matrimônio que é estabelecido segundo a vontade de Deus não pode dar margem para a chantagem sexual. Não temos como estabelecer na nossa dinâmica de amar um ao outro o sexo como uma recompensa. Ai, amor, deixa eu ver aqui, você gastou menos da meta no cartão de crédito, então eu vou te levar para jantar hoje, eu vou conversar com você, eu vou te dar atenção, eu vou ficar aqui te cortejando, para que no final do dia você me pague a recompensa. Irmãos, me perdoe a franqueza, mas isso chega a ser quase que uma prostituição legalizada. Não deve ser assim. Ou a mulher chega em casa e diz assim: ai, olha, ele lavou a louça, ele arrumou a casa, olha, ele deu comida para os meninos, ele está merecendo uma recompensa. Sexo não é recompensa, sexo é um dever. Quando eu e você, nós nos entregamos a um matrimônio, nós estamos assumindo um compromisso de responsabilidade para com aquela pessoa. Quando eu e você nos entregamos ao matrimônio, o corpo daquela pessoa agora nos pertence. Nós temos que zelar pelas necessidades daquela pessoa. O marido não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, nem a mulher tem poder sobre o seu próprio corpo. O corpo de um pertence ao outro. Chantagear alguém em troca de prazer. Oi? Menino.
junto. Chantagear o outro, fazer do sexo uma moeda de troca, isto é um pecado dentro do nosso matrimônio. Não podemos fazer isso. Dito isso, irmãos, uma coisa que se torna também importante. O que Paulo está ensinando aqui não dá margem para uma opressão. Não dá margem para que a relação matrimonial seja intoxicada com a pressão de dizer, olha, você tem que fazer porque o seu corpo é meu. O apóstolo Paulo está nos ensinando que o meu corpo é da minha mulher e o corpo da minha mulher é meu, porque ele está nos levando a um ambiente de unidade. Ou seja, aquele que quer desfrutar do sexo dentro do casamento, ele precisa ter a graça e a sabedoria de estabelecer acordos. Ele precisa ter a graça e a sabedoria de discernir os sentimentos, saber quando aquele corpo que o pertence está pronto, está apto, está completo, está bem para aquilo. Então, quando o apóstolo Paulo ele está olhando e dizendo, olha, o sexo é um dever, não existe aqui a instituição de que você, homem, se torna um cobrador da sua esposa, batendo na porta, dizendo assim, ei. Ou não dá para a esposa se tornar a cobradora, dizendo, oh, ei, não, não. O apóstolo Paulo está entregando a responsabilidade de cada um. E está dizendo, entenda, você, não é que você tem alguém para lhe cobrar aqui, mas você assumiu uma dívida de suprir as necessidades do outro. Aqui o convite é, voltem a ser seres humanos, voltem a viverem segundo essa empatia, onde você tem, a partir de Jesus, a graça de não somente se comportar por aquilo que você sente, pensa ou quer, mas aprenda a se colocar no lugar do outro. Aprenda a olhar para o outro como um ser humano que tem as suas necessidades. E quando eu digo aprenda, eu não estou só fazendo um apelo aqui às mulheres. Ei, mulherada, aprenda aí que a gente tem que... a gente tem uma frequência diferente. Não, eu também estou dizendo, homens, aprendam. Aprendam que vocês devem zelar pelo corpo da sua mulher, entendendo como cativá-las, entendendo como cuidar delas, entendendo que há tempo certo para todas as coisas, há tempo de estar perto, mas há tempo também de dar um respiro. Aprendam a estabelecer acordos. Mas o que Paulo enfatiza quando ele está ensinando esse princípio é: não se privem um do outro. Aqui nós não estamos mais conversando somente de um ato sexual. Aqui nós estamos agora conversando de um alinhamento de coração, de um alinhamento de vida, de um alinhamento de propósito. E o sexo, ele vem muitas vezes como manutenção ou coroamento dessas coisas. Se uma vida matrimonial, ela não tem sexo, talvez precise se considerar. É um problema físico? É um problema emocional? O que está acontecendo? É possível haver também um desalinhamento. E que antes de você cobrar ou entregar isso, outras coisas precisam ser entregues. Outras coisas precisam ser ajustadas. Porque no fim, o que o apóstolo Paulo está falando é muito maior do que o ato em si. Mas é uma vida que se propôs a caminhar em unidade, caminhando agora de forma separada. O casamento, ele é a renúncia das vontades. Por isso, quem casa assume o compromisso de estabelecer acordos. Algumas pessoas tendem a se pautar no princípio do jugo desigual somente na perspectiva da hora do casamento. Eu vou casar, essa pessoa, ela é da mesma fé que eu, essa pessoa tem a mesma cabeça que eu acerca de quem é Jesus para mim. Irmãos, o jugo, ele precisa ser alinhado todo dia. É uma insanidade você achar que só pelo simples fato que você casou com alguém que crê no Senhor que você crê e que crê na palavra que você crê, é uma insanidade você achar que você não terá que crescer na habilidade de estabelecer acordos diariamente. Estabelecer acordos diariamente. Manutenção do nosso jugo diariamente.
E aí no versos 5 e 6, o apóstolo Paulo diz então, quais são as condições para se absterem um do outro. Essa questão é tão séria e tão profunda que o apóstolo Paulo nos dá aí 4 recomendações. A primeira, a abstenção deve ser de mútuo consentimento. De novo, isso aqui não é margem para que a relação sexual seja uma coisa forçada ou artificial. Isso aqui é enfático, é incisivo, para que nós possamos aprender a conversar um com o outro, a estabelecer unidade, a dar manutenção aos nossos acordos, aos nossos combinados. Então, se houver abstenção, mútuo consentimento. A segunda coisa, que seja por algum tempo, um tempo determinado. Quando é que começa? Quando é que termina? Terceira coisa, que isso seja para um fim específico. Qual é a razão? O que está acontecendo? Por que nós não iremos nos entregar um ao outro? Quarta coisa, uma vez que o propósito foi cumprido, retomem a relação. É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando no verso 5 e no verso 6. E ele termina no verso 6 enfatizando, irmãos, isso é uma concessão e não um mandamento. Por que é tão sério esse tipo de conselho? Entendam isso, irmãos e irmãs. O apóstolo Paulo, quando vai falar acerca da impureza ou da imoralidade sexual, ele usa essa palavra do grego, porneia. Porneia. É a palavra que dá origem à palavra pornografia. Muitos de nós achamos que a pornografia ela é uma luta somente destinada ao horizonte do ser homem, do ser masculino. Na verdade, não. Primeiro, porque pornografia não é somente uma cena de sexo explícito. Pornografia é qualquer mensagem emitida a alguém com a finalidade de despertar naquele que recebe esta mensagem desejo sexual. Então, quando nós falamos do universo da pornografia, na compreensão de que pornografia é uma mensagem destinada a alguém a fim de despertar nessa pessoa desejo sexual, nós não estamos nos referindo somente a homens e nós não estamos nos referindo somente a uma mídia. Nós estamos nos referindo a uma cultura. Da mesma forma que Corinto estava imersa numa influência de uma cultura de Afrodite e de Apolo, que banalizava o sexo, dando ao sexo um crivo de prostituição e um crivo de homossexualismo, a cultura que está vigente hoje está nos injetando prazer todo o tempo. É por isso que se você gosta de esporte, um exemplo, você pode somar aí e ver quais são os arrecadados das maiores ligas esportivas. Eles não se comparam com o valor que se arrecada em mídias eróticas. O mercado erótico ele é muito mais lucrativo do que o mercado esportivo, por exemplo. E o que eu quero dizer com isso? É que a mídia como um todo sabe disso. E que a sexualidade que está inserida, embutida em músicas, em seriados, em novelas, em conteúdos, em propagandas, essas mídias imorais, essas mídias pornográficas que incitam em nós o prazer e o desejo, elas estão inseridas ali porque é isso que vende. Há exemplo. Eu e você, quando nós assistimos uma propaganda de lanchonete na TV, a lanchonete não está vendendo hambúrguer. A lanchonete está vendendo prazer. Porque rapidamente, quando a gente assiste o comercial, nós não temos aqui nenhuma reação no estômago. Nós temos uma reação na nossa... Começa a salivar. Encantado pelos olhos. A propaganda do comercial, da lanchonete, não é mate a sua fome física.
coloque um alimento nutritivo para dentro, coma bem. A propaganda do comercial da lanchonete é: você tem um prazer que precisa ser alimentado. E o sanduíche que é vendido não tem como fim alimentar o seu estômago, mas tem como fim alimentar o prazer. Depois da propaganda do sanduíche, nós caímos numa segunda propaganda. A propaganda é geralmente na praia, geralmente no Rio de Janeiro. Curiosamente, a praia nunca está nublada e chuvosa, sempre está ensolarada. A temperatura sempre é quente pra caramba. E aí aparece uma mulher carregando uma bandeja com um líquido que parece guaraná. Aquela propaganda não está vendendo para nós cerveja. Aquela propaganda não está dizendo: olha, no calor do Rio de Janeiro, olha, procure se hidratar, porque isso vai fazer bem para a sua vida. Aquela propaganda está vendendo prazer. A prova disso é que a maioria dos homens nem sequer sabem qual é a marca da cerveja. Porque a sede que eles têm e que é despertada na propaganda não tem a ver com o líquido. Não tem a ver com o que está dentro da garrafa. Tem a ver com quem carrega a bandeja. As mulheres percebem isso. Se incomodam muitas vezes. Mas também tornam este um padrão de roupa, de comportamento e de estética, tendo nessa mulher a sua referência. Uma vez que a mulher percebe que o homem não quer consumir a cerveja que está na propaganda, mas ele deseja consumir aquela mulher, ou seja, o homem está desejando e respondendo àquela mensagem pornográfica, ele quer consumir aquela pornografia, a mulher muitas vezes se rebaixa e ela tem como referencial padrões imorais, porque ela se acha na obrigação de produzir a pornografia para aquele homem que quer consumir aquela pornografia. E aí as coisas vão sendo destruídas. A propaganda do sanduíche desperta que temos uma fome. A propaganda da cerveja nos mostra que o nosso alvo e a nossa fome não é por comida e não é por bebida, mas é por prazer. E a terceira propaganda que passa é a propaganda do carro. Quem aqui já viu uma propaganda assim no intervalo do futebol lá, do horário nobre? Celtinha branco 1.0. Já viu a propaganda do Celtinha branco, irmãos? Por que não tem? Por que não tem propaganda da Kombi? A Kombi para a gente levar os irmãos para o culto. Por que não passa a Kombi na TV? Porque a propaganda do carro não está vendendo transporte. A propaganda do carro está vendendo prazer. Nos dando o falso entendimento de que o carro é poder. E tendo o carro da propaganda 3, eu vou solucionar a fome da propaganda 1, porque dentro desse carro eu terei a chance de conquistar a mulher da propaganda 2. Porque a nossa cultura é uma cultura que está vendendo prazer. Quando o apóstolo Paulo nos chama a olhar para o matrimônio como um lugar onde nós devemos estabelecer a intimidade sexual, olhar para o matrimônio como um lugar onde nós temos que aprender a dar manutenção à nossa unidade, a olhar para um outro ser humano e enxergar um ser humano. A esposa enxerga no marido um humano com limitações, com necessidades, com desejos, e ela está pronta a servir o seu marido. O marido enxerga a sua esposa como um ser humano, com limitações, com desejos e necessidades. Ele está pronto a servir a sua esposa. Aqui nós desfrutamos de uma sexualidade saudável. Por quê? Porque o prazer não é mais uma moeda de troca. Porque o prazer não é mais o que dá uma dinâmica de mercado em nossas relações. O apóstolo Paulo está nos recomendando isso exatamente por conta destas questões. E por fim, acerca do assunto da pornografia. Seja esta pornografia consumida nos meios normais, culturais, da música,
dos valores que nós estabelecemos, ou dos vídeos que nós assistimos, seja ela que vem por qualquer canal. Se você gosta de pesquisar, neurocientistas descobriram que o consumo de pornografia, que esse tipo de dinâmica de viver a nossa sexualidade, recebendo mensagens de instigação e provocação sexual fora do universo do nosso casamento. Neurocientistas descobriram, saiu uma matéria na Isto É, a substância bioquímica que acontece dentro da nossa cabeça quando nós decidimos vivenciar esse tipo de experiência são as mesmas substâncias que são geradas quando um ser humano está fazendo uso de cocaína. Nós vamos nos tornando viciados nessas coisas. Nós vamos nos tornando dependentes dessas coisas. Nós nos tornamos tão deformados a ponto de que nós olhamos muitas vezes nossas crianças, meninas, que não têm capacidade de discernir o que elas estão cantando e nem porque dançam como dançam. E muitas vezes os pais olham para essas crianças que se portam de forma imoral e ao invés do pai se desesperar, ele acha bonito. Ele acha lindo a letra imoral no lábio da criança. Ele acha bonito que a criança está dançando que nem uma mulher adulta, que com a dança, muitas vezes, não está desejando ficar feliz, se movimentar, celebrar, mas tem um alvo de emitir uma mensagem que desperte no outro desejo sexual. Aí nós ficamos num mundo maluco, onde as mulheres ficam dizendo, não, esses homens ficam achando que eu sou um objeto, mas vamos fazer um pensamento. Será que parte de olhar para a mulher como um objeto não tem a ver também da incompreensão de que essa mulher é um ser humano? E muitas vezes o que ela faz é provocar o outro. O ambiente da pornografia deforma a nossa compreensão e o nosso entendimento acerca de um outro ser humano. Neurocientistas estão dizendo isso. A produção bioquímica que nós temos no nosso cérebro, as ligações neurais que acontecem, nos fazem olhar para um ser humano como um mero produto. Por isso que o apóstolo Paulo é enfático em nos ensinar acerca de sexualidade. Verso 7, o apóstolo Paulo agora entra num outro campo, no campo do celibato. Este é um outro assunto a ser tratado dentro da comunidade da fé. Porque para o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre celibato, ele não está falando como um problema. Presta atenção nisso. O apóstolo Paulo, ele usa a palavra, quando se refere a celibato, como dom. A mesma palavra usada em 1 Coríntios, capítulo 12, é usado aqui para falar do celibato, das pessoas que estão se abstendo. Aqui nós precisamos ter muito cuidado como igreja, irmãos, para não pressionarmos as pessoas para que elas venham a adentrar em casamentos prematuros. Para que nós não venhamos a estabelecer uma cultura social dentro da igreja, de quem não é casado é menos espiritual, é menos abençoado, porque diante da perspectiva apostólica, existem pessoas que têm o dom do celibato. Não podemos alimentar a cultura no nosso meio de ficar olhando para irmãos e irmãs que são solteiros e ficar pressionando. Vai ficar para titio, é? E aí, vai ficar para titia? Cadê a varoa? Cadê o varão? Ponto 1. Se esse irmão ou irmã tem desejo de se casar um dia, o que você está fazendo atrapalha muito mais do que ajuda. Existem irmãos e irmãs que têm o desejo de casar e não casam, e que solucionam muitas vezes a solidão, a vida sozinha, eles resolvem aqui dentro da comunidade. E muitos deixam de estar dentro da comunidade, sabe por quê? Porque quando chegam, ao invés de serem acolhidos, abraçados, amados, eles são cobrados. Não vai casar não? Cadê? Muitas pessoas estão deixando de viver a comunhão da igreja, porque a igreja está se tornando essa máquina de estigmatizar, essa máquina de pressionar as pessoas
porque nós temos uma miopia espiritual e nós achamos que todos devem casar. O apóstolo Paulo aqui está nos dando a dimensão de que o celibato é um dom. Existem pessoas que foram chamadas a Deus por isso. Existem pessoas que estão satisfeitas no Senhor, caminhando como uma pessoa singular. E aí muitas vezes a igreja começa a dizer com isso, sabe o quê? Deus não é suficiente para você. Você tem que arrumar uma mulher, porque Deus não é suficiente para você. Você tem que arrumar um homem, porque Deus não é suficiente para você. Casar não é a norma, e estar solteiro não é uma condição espiritual inferior. Para terminar, verso 10 e 11, o apóstolo Paulo fala acerca do divórcio. Não se separem. E o apóstolo então se refere aos ensinamentos de Jesus. Diante do que Jesus ensinou, Deus nunca foi a favor ou de acordo com o divórcio. Mas existem cláusulas de exceção na palavra de Deus, onde o divórcio pode sim ser um triste resultado. Quando você, poderíamos nos fazer uso da cláusula de exceção em duas condições: adultério ou abandono. E aqui eu preciso entrar num aspecto bem delicado, porque infelizmente, na tentativa muitas vezes de fazer as pessoas obedecerem à palavra de Deus, abre-se uma lacuna para o abuso e para a violência. Ouça com atenção. Mateus 5:28, Jesus diz assim: a lei dizia que aquele que tomar a mulher do seu irmão, esse está em adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que em seu coração desejar aquela mulher, cobiçar aquela mulher, já adulterou. Presta atenção no que eu quero conversar com vocês acerca disso. Nós não podemos estabelecer uma imaturidade espiritual, achando que o assunto adultério é configurado somente pelo ato sexual. Porque se nós fizermos isso, irmãos, muitas irmãs que sentam no gabinete e dizem assim: pastor, ele me estrangulou. O que eu faço? Eu vou perguntar: você tem prova, irmã, que ele transou com uma outra pessoa? Porque se não houver a prova física de um adultério, você tem que se submeter a ser estrangulada? Será que é isso, irmãos? É tanta loucura nesse meio que algumas pessoas, elas permitem, elas montam situações para serem traídas, a fim de poderem recorrer a uma cláusula de adultério. Isso é loucura. Quando Jesus ele ensina sobre adultério, trazendo o princípio para o coração, nós precisamos elevar a nossa barra de responsabilidade. Você que é casado e casada, eleve a sua barra. Você não será somente livre para se separar havendo atitude sexual, não, porque Jesus trouxe isso para o coração. Por isso eu acho que nós, como comunidade da fé, precisamos passar por um profundo momento de arrepender-nos, de arrependimento de casamentos adulterados, casamentos adulterados onde a mulher não respeita o marido. Isso, minha irmã, é adultério. Porque quando você foi gerada em Deus para ser esposa de alguém, você foi chamada para ser como a igreja de Jesus. E quando você decide se rebelar na sua teimosia, passar por cima, atropelar o seu marido, desrespeitando o seu marido, você está adulterando a ideia original do que foi o casamento
para Deus, confiado a você. Isso precisa de arrependimento, minha irmã. Você, homem, que é um cara abusivo, violento, você que é um ditador em casa, você que humilha a sua mulher, humilha os seus filhos, você que é um cara desengajado, que não faz nada na sua casa, que acha que é um reizinho, eleve a sua barra, porque você está adulterando no seu casamento. Porque Deus lhe chamou para ser como Cristo, que amou a igreja e se entregou por ela. E todo casamento que é adulterado terá como triste fim a quebra do matrimônio. Precisamos elevar a nossa fé e parar de ficar pensando assim: eu vou tratar essa pessoa como um capacho. Eu só não vou me envolver sexualmente com alguém, porque aí ela vai estar presa a mim. Isso é mentira do diabo, para que você viva um casamento medíocre. Se arrependa. Busque na palavra do Senhor quem você deve ser dentro dessa relação. Se arrependa disso, porque a consequência final será o fim do seu matrimônio. Um coração adúltero que não está disposto a se arrepender destruirá uma família. Um dos gabinetes que mais me deixou chocado foi quando um homem e uma mulher sentaram comigo e o homem disse: pastor, eu estou aqui porque eu vim comunicar ao Senhor que a minha esposa que está aqui, ela é muito rebelde. E eu, a partir de hoje, eu vou começar a disciplinar a minha esposa. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim: irmão, você está dizendo que você vai discipular a sua esposa, né? Discipular, né? Não, eu vou disciplinar a minha esposa. Você vai disciplinar a sua esposa? Como assim? Não, pastor, ela é infantil. Aí a Bíblia não diz, né, que a gente tem que disciplinar os nossos filhos com a vara, né? Pois é, minha filha aqui, eu vou ter que disciplinar com a vara. Eu olhei para aquele amado e disse assim: você vai começar quando? Porque quando você começar a disciplinar a sua esposa, eu vou começar a ligar para a polícia. Porque isso é adultério. Pastor, está muito pesado, está falando isso dentro da igreja, tem que falar isso lá fora. Não. Porque a cada 10 mulheres que são violentadas no ambiente doméstico, 4 estão num lar evangélico. E quando eu digo violência, eu não falo somente violência física, mas eu falo violência emocional. Eu falo violência psicológica. Eu falo que homem que trabalha e tem dinheiro, que a mulher se dedica ao lar e não é remunerada, homem que usa do fato de ser o provedor para estrangular a alma dessa mulher, isso é adultério. O divórcio nunca será a primeira solução desta comunidade. Nós nunca iremos tratar isso de forma leviana. Mas se o marido insiste em não se arrepender e tratar a sua mulher, pondo a sua integridade física e espiritual em risco, nós ficaremos do lado de quem sofre. Se uma mulher não respeita o seu marido, não se arrepende, bate no peito e diz: meu corpo, minhas regras, isso aqui é um banana, não vai para canto nenhum, vai ser assim, aqui é assim, minha mãe foi assim, minha avó foi assim, nós ficaremos do lado de quem sofre. Divórcio nunca será a primeira solução. Peça ajuda, vamos caminhar juntos, vamos orar juntos, vamos crescer juntos. Mas nós também precisamos lidar com essa possibilidade de que nós podemos perder as pessoas que nós mais amamos, se nós levarmos a palavra de Deus como uma brincadeira. Concluindo, todos os cuidados que o apóstolo Paulo nos indica, não tem como fim maior o romantismo, não tem como fim maior a satisfação. O fim maior, tanto de um celibato, de um celibatário, como de um casamento, é a santidade. O fim maior
é viver na perspectiva de que você foi separado por Deus, separado para a santa comunhão e separado para viver para a glória do Senhor. E por que tanto zelo acerca do casamento? Por que falar de forma tão enfática num domingo como esse, verdades tão duras? Porque para o Senhor casamento é sagrado. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz isso: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, ame o seu marido como a igreja serve a Cristo. Casamento é uma coisa tão séria e tão profunda, irmãos, e nós temos que falar de forma tão veemente esse domingo, porque casamento é a manifestação tangível da salvação que há em Cristo Jesus. Quando um homem e uma mulher, eles entendem o seu papel dentro de uma relação, esse homem desponta a brilhar quem é Cristo, e essa mulher desponta a brilhar quem é a igreja. O apóstolo Paulo, ele não afrouxa quando ele fala sobre essas questões, porque isso está diretamente envolvido a salvação e a redenção do mundo, por meio das nossas famílias. Deus abençoará todas as famílias da terra. Talvez você escute essa palavra hoje com peso no coração, e antes de olhar para o seu matrimônio, e talvez não saber nem por onde você começa, eu quero te estimular essa manhã, olhar para o matrimônio que Deus fez quando casou Cristo com a sua igreja. Talvez hoje você está muito errado na sua vida, talvez hoje tem muita coisa a ser consertada. Eu não quero com uma palavra dessa te desanimar, eu quero te animar em Cristo Jesus. Jesus casou com você, Jesus casou comigo, Ele não vai se divorciar de nós. Nós temos em Jesus um amor que será até o fim. Então, antes de tentar consertar qualquer coisa, que você seja invadido por esse casamento que Deus fez na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou por você, morreu por você. Restabeleça esta relação, restabeleça essa entrega de amor, restabeleça esta aliança, volte-se para o Senhor, porque à medida que nós podemos contemplar que nós temos um Cristo que casou conosco, nós seremos abastecidos de toda a graça, suficiente graça, para restaurar as relações das quais nós estávamos destruindo. Assim como Cristo amou a igreja, maridos, amem as suas esposas, assim como as esposas amam o seu marido, resplandecendo o amor da igreja pelo seu Cristo. Fica de pé, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, esta é uma manhã de muito confronto. É uma manhã onde as nossas bases elas são chacoalhadas. É onde nós começamos a olhar de um lado para o outro, tentando se compreender. Mas também é uma manhã de descansarmos no fato de que o Senhor casou conosco na cruz do Calvário. Uma aliança foi estabelecida ali, e esta ela é inquebrável. Não pelos nossos méritos, não por quem nós somos, pelo contrário. Tua palavra nos diz isso. Deus prova o seu amor por nós. Cristo morre na cruz, enquanto ainda éramos pecadores. A aliança que foi estabelecida, ela é inquebrável, porque nós temos Cristo. E nessa manhã, ouvindo tantas verdades, que são duras, que mexem conosco, talvez o melhor lugar para estarmos é aos teus pés. É dizer: Senhor, eu não tenho para onde ir.
Eu não sei o que eu preciso fazer. Eu não sei como é que eu procedo. Talvez esse não sei é a voz de Deus que diz: meu filho, é porque não depende de você. Minha filha, é porque não depende de você. E o que depender de nós, Senhor, nós queremos buscar em Ti, que é a nossa fonte de água viva. É aquele que nos dá desta água, que não nos dá mais sede. Nessa manhã nós queremos inclinar o nosso coração ao Senhor, pedindo-lhe a restauração da nossa vida. Aqueles que são solteiros, que eles encontrem o prazer no Senhor, em servir ao Senhor, que eles encontrem na nossa comunidade um lugar de acolhimento e não de cobrança. Aos casados, Senhor, eu oro para que casamentos adulterados nesta manhã sejam casamentos redimidos pelo arrependimento. Que maridos possam se voltar às suas esposas, que esposas possam se voltar aos seus maridos. Sabendo que existe um dever sobre cada um de nós. Que os nossos casamentos brilhem à luz da salvação, enquanto o marido resplandece Cristo e a mulher resplandece a igreja. Enquanto nós estamos aqui, eu quero te convidar a fazer dessa canção a sua oração agora. Nós vamos cantar juntos, e que essa seja a sua resposta ao Senhor, entregando sua vida, entregando sua família, entregando o seu coração.